me parece que a Folha de São Paulo aderiu às milícias digitais. E por que eu vou dizer isso? Não, eu li a reportagem, se chamar aquilo de reportagem. Eu li a matéria na Folha completa ontem, né, do jornalista americano e de um outro jornalista brasileiro, exatamente o que você falou, que ele diz que ele teve acesso, que ele diz que não foi por meio de hacker, ele teve acesso. Como ele teve acesso ao direito da fonte dele, vamos preservar isso. Porém, ele não informa completamente a situação para que a opinião pública possa entender a questão. Qual é a origem? Qual é a origem dessa atuação do ministro Alexandre de Moraes? A origem é em 2019, naquilo em que o Supremo Tribunal Federal, uma portaria do ministro Toffoli, abriu um inquérito para a investigação das milícias digitais e das fake news. Isso é importantíssimo, porque isso que a Folha não explicou e está tentando criar uma correlação indevida entre a ação do ministro Alexandre de Moraes com a atuação de Sérgio Moro na Lava Jato. Não são coisas iguais. Vou explicar por que agora. O que aconteceu foi o seguinte: quando o ministro Toffoli, diante da competência, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 43, estabelece que, em ações, medidas que atentem contra o tribunal, contra os seus ministros, as investigações desses casos criminais vai ser feita pelo próprio tribunal. Pelo próprio tribunal. Isso está previsto no artigo 43 do regimento interno. Com base nisso, o ministro Toffoli fez uma portaria estabelecendo, fazendo a abertura do inquérito, esses inquéritos que eu me referi. Isso, na época, foi muito debatido no meio jurídico. Pode o mesmo tribunal ele exercer essa função de julgador e de investigador? E o Toffoli fez com base no artigo 43. Foi feito um questionamento dessa medida do Supremo Tribunal Federal, que originou a ação de descumprimento de preceito fundamental 572, que a Folha omitiu nessa entrevista, nessa reportagem. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Primeiro, ele entendeu que é constitucional o artigo 43 do regimento interno, ou seja, que o tribunal, nesses casos, pode fazer investigação e que o ministro vai ser o relator do caso para fazer as investigações. Então, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Alexandre de Moraes tem feito, esse é o questionamento todo, né? E por que tem feito? E por que o tribunal fez também? Porque, exatamente, a partir do governo de Bolsonaro em 2019, os bolsonaristas e o próprio presidente da República atacam diariamente o Supremo Tribunal Federal, seus ministros e seus familiares. O Supremo Tribunal Federal não poderia deixar isso a cargo da polícia. Poderia, mas eles entenderam que não. Eles é que queriam fazer a investigação. E assim tem feito. Nesse caso, eu li lá as conversações que a Folha diz que ela apresenta, né? Ocorre o seguinte: os dois, o Paulo Figueiredo e o Constantino, estavam ameaçando o Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, dentro do papel dele de investigador, aí não é só de juiz, de investigador também, mandou pedir informações a diversos órgãos, entre eles o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, ele pode fazer isso? Pode fazer, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o seu regimento interno. E o que está acontecendo? A Folha, ela distorce. Por quê? Uma cobrança das ambas, isso é normal. Você com a sua equipe de produção. Se a sua equipe de produção não te dá uma pesquisa para você fazer uma entrevista a tempo, você vai mandar um WhatsApp cobrando a sua equipe. Olha, gente, cadê o material? Preciso disso, eu vou entrar no ar. Então, é isso que aconteceu. Então, uma troca de informação interna, de alguém que era competente para investigar, que é o ministro Alexandre de Moraes e a sua equipe. A Folha está colocando isso como um atentado à publicidade, um atentado ao devido processo legal, como eles colocaram na matéria. Veja, olha a diferença entre o que fez o Alexandre de Moraes e o que fez Sérgio Moro. É isso que eles querem conduzir. Sérgio Moro não tinha autorização legal, nem tinha nenhuma decisão judicial que o autorizasse a ser chefe de uma investigação. Essa é a diferença. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma previsão regimental, uma portaria do presidente do tribunal
e uma decisão do tribunal dizendo você está responsável pela investigação. Uhum. Então, o que isso tem de ilegal? Então, o que eles estão fazendo é uma fake news, alimentando os fascistas. É a mesma coisa. Por isso eu estou falando, a Folha aderiu às milícias digitais. Eu tomo a liberdade de colocar aqui, Anderson, não a minha surpresa só, porque a justiça costuma surpreender, mas uma preocupação quanto ao Estado de Direito, ao Estado das leis, e se abrir caminho a perseguições, seja de qualquer lado que for. Vamos imaginar se o Bolsonaro fosse presidente, o tribunal tivesse fazendo isso via Moraes. A situação é a mesma. Por quê? Veja o que o Moraes fez. Atenção, ele criou uma usina. Para quê? Para que essa usina lhe produzisse informações e informes, conforme ele escolhia e conforme ele pedia. E se essa usina produtora não pudesse atender Moraes, o que ele fazia? Dizia, atenção que isso é grave, usem da criatividade. Então, veja, vamos imaginar o seguinte, um determinado ministro do Supremo implica com você, te elege como alvo, e manda buscar informações. E com base nessas informações, ele que pediu, é ele que decide. E aí, por exemplo, te tira do ar, te aplica multas. É isso que a gente precisa enxergar, e eu não estou vendo, Anderson, nessa discussão que se está fazendo, se chegar a esse ponto. Qual seja, vivemos num Estado de direito, num Estado de leis. Não vivemos em perseguições. E nesse Estado de direitos, eu vou para o segundo ponto, nesse Estado de direito, Estado constitucional, e eu vou para esse segundo ponto, não compete ao juiz, não pode, é proibido, não é legítimo constitucionalmente investigar. Mais do que isso, produzir provas. Mais do que isso, julgar e decidir nos processos, que é o que o Moraes faz. Veja, se nós estávamos na iminência de um golpe, isso é gravíssimo, e estávamos, hein? Vamos deixar bem claro. Mas será que aí entramos num vale tudo? Na tua avaliação, Omairov, você vê motivos para que a turma do Bolsonaro peça anulação dessas provas referentes a esses processos aí em curso lá no Supremo Tribunal Federal, a partir do que já surgiu em relação aos procedimentos adotados pelo Alexandre de Moraes? Caberia, talvez, um pedido de nulidade do processo, na tua avaliação? Não caberia, e eu digo por quê. Pela simples razão, isto tudo ocorreu no inquérito de fake news. Uhum. E o Supremo tem decisão, tem jurisprudência firme, remansosa, no sentido de que nulidade é no processo e não no inquérito. Então não tem nulidade alguma. É lógico que os bolsonaristas vão começar a pescar em águas turvas, mas dessas águas, ainda que turvas, não vai sair peixe algum.